volta, alunos do segundo ano do ensino médio. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática. Nesse vídeo vamos terminar de resolver semana 2 do volume 4 do PET de Minas Gerais. Esse é aquela semana que fala sobre progressões geométricas, ficou um pouquinho grandinho, mas muito importante. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, não deixe de se inscrever no meu canal. A gente vai lá para o quadro para fazer os exercícios. Atividade 5. Qual é a quantidade de elementos da PG infinita 1, 2, 4, sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023? Nessa questão aqui, se você voltar lá no vídeo da semana 1, a gente vai ver que a gente já tem ela resolvida. É a questão 4, letra D. Por quê? Lá ele deu essa sequência para a gente e pediu para calcular a soma. Agora a gente está fazendo diferente, tá? Mas a ideia vai ser a mesma. Ele falou que a soma dos termos é 1023. Então o meu SN aqui é 1023. E ele quer saber quem é o N. Se você voltar lá na questãozinha, você vai perceber que a gente já fez. O A1 é 1 e a razão é 2. A soma dos termos de uma PG finita é Sn igual a 1, que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Tem autor que coloca um parênteses aqui, e tudo numa fração só. Mas isso vai fazer diferença para a gente não. Então, ó, a nossa soma ali é 1023, o A1 é 1, a razão é 2 elevado a n menos 1, aqui razão de novo 2 menos 1. Observa ó, que o 2 menos 1 é 1 e 1 ali, que não vai fazer diferença para a gente. Eu vou ficar com 1023. Esse 1 e esse 1 não alteram o resultado. Então, vai ficar 2 elevado a n menos 1. Joga para cá, 1024 igual a 2 elevado a n. Toda vez que a minha letrinha estiver lá no expoente, eu tenho que fatorar a base. E eu já te dei essa dica no primeiro vídeo. Decora que o 2 elevado a 10 é o 1024. Porque a gente vai usar isso toda hora, ó. Toda hora usa isso. 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então, é 2 elevado a n, o n é igual a 10. Ele pergunta qual a quantidade de elementos, a quantidade de termos, n igual a 10. Atividade 6. Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R$ 1 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro do que receberia no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceito a oferta, quanto teria recebido pelos 12 dias de trabalho? Vamos ver qual que vai ser a nossa ideia aqui, ó. Ela vai receber 1 no primeiro dia, 2, 4, sempre dobrando. Essa vai ser a ideia durante 10 dias. Então, 12 dias, desculpa. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, identificar. O A1 é 1, a razão é 2 e é uma PG porque sempre o dobro do dia anterior. Tem essa relação. Ele quer a soma dos 12, ó, soma dos 12 é o A1 vezes Q elevado a 12 menos 1 sobre Q menos 1. Essa vai ser a ideia. Vamos substituir agora, ó, a soma dos 12 é o A1 vezes 2 elevado a 12 menos 1 sobre 2 menos 1. Eleonora, por que você está fazendo a soma, não está fazendo o termo geral? Porque ele não perguntou o quanto que ela recebeu no 12º dia. Ele está perguntando quanto que ela recebeu pelos 12 dias, ou seja, ele quer saber o total. Eu posso fazer isso, 2, 4, 8, 16, 32, 34, posso fazer isso? Pode, mas no final você vai ter que somar. Então, a gente já faz isso aqui direto pela soma, tá? A soma dos 12, então, vou continuar. Esse multiplicar por 1 não altera nada. 2 elevado a 12 é 1024 menos 1, dividido por 2 menos 1, que é o próprio 1. 1024 menos 1, 1023, dividido por 1. Ou seja, ao final, deixa a prof corrigir aqui, 2 elevado a 12. Eu pensei no 2 elevado a 10.
2 elevado a 10, ó, por que é bom decorar ele? 1024. O 2 elevado a 11 é só multiplicar por 2, 2048. O 2 elevado a 12, multiplicar por 2 de novo, dá 4096. Esse é o meu 2 elevado a 12. Falta de atenção aqui da prof. 4096. E aí sim, ó, 4096 menos 1 dividido por 1, 4095. Esse é o valor que ela teria recebido pelos 12 dias de trabalho. Seguindo, atividade 7. As entradas para um show de rock foram vendidas nos 10 dias anteriores ao espetáculo. No primeiro dia, foram vendidas apenas 42 entradas, mas aos poucos o interesse do público aumentou, de modo que nos demais dias a venda de entradas foi sempre o dobro do dia anterior. Quantas entradas foram vendidas para esse show? Dobro. Primeiro dia, 42. Temos, ó, A1 igual a 42 e razão igual a 2. Foi no total de 10 dias. Ele quer saber quantas entradas foram vendidas para esse show? No total. Ele não está querendo saber no 10º dia. Se ele quisesse saber no 10º dia, era o A10. Como ele quer o total, ele quer a soma dos 10, todos os ingressos. Então, vamos fazer a soma de 10. A1 vezes Q elevado a 10 menos 1 sobre Q menos 1. O A1, ó, 42. A razão 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Então, a gente vai ficar com 42, 2 elevado a 10, 1024, menos 1, dividido por 2 menos 1. Por isso tem professor que coloca um parênteses aqui. Eu não vejo necessidade, mas se você quiser colocar, não tem problema. Tá? Isso aqui vai ser 42, opa, 2 menos 1 é professora, se concentra. 2 menos 1, 1. 1024 menos 1, 1023. Então, o continho que a gente vai ter que fazer aqui, 42 vezes 1023. Eu já fiz esse cálculo, deu 42.966. A alternativa certa é a alternativa B. Foram vendidos 42.966 entradas para esse show. Atividade 8. Considere a sequência dos 5 círculos a seguir. E aí ele deu esses 5 círculos. Sabendo que o raio de cada um desses círculos mede metade do raio do círculo anterior, responda as questões que seguem. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho 16, aqui vai ser raio 8, é o mesmo círculo, então 8 e 8. 4, sempre metade, ó, 2 e 1. Essa é a ideia que ele trouxe pra gente. E aí eu não entendi muito bem o porquê que ele quis fazer isso aqui pra gente, ó. Qual a soma dos perímetros das circunferências do círculo? Perímetro é o comprimento da circunferência. Tranquilinho de calcular. Eu não entendi por que ele relacionou isso com PG. Ah, a soma dos perímetros desses círculos. Olha o que vai acontecer. Os raios estão em PG, mas eu quero a soma. Então, quando eu vou fazer aqui, ó, vou calcular o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é aquela linha, somente a linha aqui do círculo, ó. Isso aqui. Esse vai ser meu perímetro. Ah, essa vai ser a nossa ideia. Só que a gente vai ter que fazer para o 5. O perímetro é o comprimento da circunferência, que é o 2πr. Como a gente vai ter que somar todos, a gente pode até fazer assim, ó. Seria 2πr do primeiro, mais 2πr do segundo, mais 2πr do terceiro. Observa que a gente consegue colocar o 2π em evidência. Então, na verdade, a soma dos perímetros ali, a gente pode colocar assim, ó, 2π e somar os R's. R1, R2, R3, R4 e R5. Essa seria a nossa ideia. Então, isso vai ser 2π, o R1, 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. Esses são os raios. Aqui a gente pode usar a fórmula de soma? Pode, mas nesse caso aqui tão desnecessário, é mais fácil a gente fazer o cálculo do que fazer a formulinha. E olha aqui, ó,
16 mais 4, 20. 8 mais 2, 10. 20 mais 10, 30. Mais 1, 31. Então, vai ser 2π vezes 31, que vai ser 62π. Eu achei mais fácil fazer sem PG do que usando a PG. Eu usei a PG somente por causa do raio. E depois ele pediu a soma das áreas. A área, ó, a área πr ao quadrado. πr ao quadrado. A ideia vai ser a mesma. Qual que é a soma? Ó, vai ser π, que multiplica o raio da primeira ao quadrado, mais o raio da segunda ao quadrado, o raio da terceira ao quadrado, o raio da quarta ao quadrado e o raio da quinta ao quadrado. Então, isso aqui vai ser π, que multiplica todos esses raios. 16 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, 4 ao quadrado, 2 ao quadrado e 1 ao quadrado. Quando a gente faz todos esses cálculos aqui, eu já tinha feito, dá 341. Então, 341 vezes π. Chegamos aqui nas respostas, tá? Eu não percebi o que ele queria que a gente usasse em PA, se tem algum truque para fazer sem cálculo. Caso você tenha percebido, caso você tenha uma ideia, registre aqui nos comentários para a gente aprender a fazer. E para finalizar essa semana, a atividade 9. Na soma dos termos da PG, 2, 2 vezes 3, 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 3 ao cubo, até o 2 vezes 3 elevado a n, obtém-se 2.186. O valor de n é... Olha o que é essa PG, ó. Esse aqui é o A1 e essa daqui vai ser a razão. Eu tenho o A1 e tenho a razão. Então, o A1 é igual a 2 e a razão é igual a 3. Ele fala que a soma dos termos é 2.186. Então, o meu SN é 2.186. Ele quer saber qual que é o valor de N. Ó, PG finita. SN é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Vamos substituir 2.186, o A1 vale 2, o Q vale 3 sobre 3 menos 1. Observa ó, que esse 3 menos 1 é 2, vai dar para simplificar aqui. Então, 2.186 é igual a 3 elevado a n menos 1. Joga para lá. 2.187 é igual a 3 elevado a n. Preciso fatorar o 2.187. Como que eu fatoro ele? Ó, vai dividindo por 3. Tá? Faz essas divisões aí. Quando você fizer essa divisão, você vai chegar que o 2.187 é o 3 elevado a 7, que é igual a 3 elevado a n. Se as bases são iguais, o n é igual a 7. Leonor, se as bases forem diferentes, logaritmos que não faz parte desse nosso assunto aqui, então ele vai colocar sempre com as bases iguais. Então, eu cheguei na alternativa C. Se você tem dúvidas dessas fatorações, é ir dividindo mesmo, ó. 21,87 dividido por 3. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 2, aqui vai dar 9. Vai dividindo por 3, ó. 729. Vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 12, 4, 3. 243. Dá por 3 de novo. 81. Por 3 de novo. 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Essa daqui vai ser minha ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que é o 3 elevado a 7. O 2.187. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre isso. Procure se você quiser treinar mais um pouquinho, decomposição e fatores primos. Com isso, a gente termina a atividade dessa semana. Falamos de PG, que tem muito a ver com função exponencial e com potências, com as propriedades de potência. Eu tenho vídeo sobre isso também no meu canal, se você quiser aprender um pouquinho mais. Não deixe de olhar lá. Bons estudos e até a nossa próxima semana.